E aí, gente, como vão vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite de todas as nações que estiverem me assistindo. Galera, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez é para fazer um esclarecimento, gente, sobre uma coisa que eu devia ter deixado claro um tempinho mais atrás. Só que eu achei que renderia um bom vídeo, porque ultimamente a minha produção andou meio baixa porque eu estive com um tempo muito curto. Então eu resolvi aproveitar para não esclarecer um negócio, um outro vídeo para esclarecer agora. Ah, eu vou apresentar para vocês agora uma série original minha. Aliás, não é nenhuma série, né? Eu diria mais que é uma novel e possivelmente um mangá futuramente. E a ideia ainda está em desenvolvimento, né? Inclusive, eu não vou mentir para vocês, né? Até agora eu não consegui desenvolver muita coisa. Já procrastinei bastante e ainda por cima trapaceei com a ajuda do chat GPT. No entanto, eu já criei vergonha na cara e preta, né? Ando ir atrás de mudar isso o mais rápido que eu puder. Mas e aí? Ficou interessado? Se sim, bora pro vídeo. Então, gente, pra começar com o nome. O nome dessa minha novela é Before 18. Que traduzindo seria alguma coisa como Antes dos 18. O próprio título já diz tudo. Que é o objetivo do protagonista. Que é bem assim. Ele quer ir viver a vida dele, por assim dizer, antes que ele faça 18 anos, né? Porque quem aí, né? Porque se você tem 17 anos, assim como eu, deve saber como é sentir aquela tensa. Onde chegar nos 18 anos, sentir que vai ter que carregar mais responsabilidades, vai se sentir mais obrigado a arrumar um emprego, vai se sentir mais tenso na hora de conseguir, na hora de fazer o Enem, vestibular, cursar uma faculdade, construir sua vida. E então, a gente fica essa pilha de. E é justamente isso que eu retrato na minha obra, que é sobre um adolescente que quer viver o último ano de vida dele, por assim dizer, antes de fazer 18 anos. Porque na cabeça do meu personagem, em que. Inclusive, gente, interrompendo aqui por um momento para falar sobre uma curiosidade. Originalmente era pro nome do personagem ser Cúrio, porque a característica mais marcante do personagem é a curiosidade dele. Só que daí houve um pequeno problema. Mas que era sobre a geografia do mapa do jogo, né? Então, enfim, sobre a geografia, o lugar em que iria se passar Buffer 18, era para ser um país inteiro que tem toda a extensão territorial do Brasil, mas ele é baseado nos Estados Unidos. Cada estado funciona como se fosse um país à parte, assim, e sendo que cada um deles tem a sua própria cultura e legislação, né? Então, fora que eu também coloquei o nome do país de Aldebaran, que é o nome um dos de um dos 12 Cavaleiros de Ouro, Aldebaran de Touro, porque tem quem acredita que esse cavaleiro é brasileiro. Ele então acha que iria se encaixar, já que a ideia é ser uma light novel, igual as que eu vejo do Japão. Não, e Aldebaran faz parte de um anime, é um personagem supostamente brasileiro. Enfim, eu tô desviando muito do assunto. Como eu falei pra vocês, o nome do personagem era pra ser Cúrio. Só que daí, e como houve essa mudança na geografia, né? Aconteceu o seguinte, eu tive a ideia de que Aldebaran seria o Brasil no passado, que nem aconteceu numa outra animação que eu gosto bastante, o Sandokai Champions, os campeões do Sandokai. Aí aposto que você aí do outro lado da tela conhece. Então, né, nesse desenho, Massara é a Terra no passado, então eu resolvi copiar essa ideia, por assim dizer, em relação ao meu país. E Aldebaran seria o Brasil no passado, e eu resolvi que ia fazer isso para aproveitar a ideia, para fazer um universo compartilhado com as minhas obras e as obras do meu amigo lá do grupo do RH. Só que a ideia foi recusada, por assim dizer. Eles ainda consideram a ideia do multiverso, só que eles acharam que não seria uma boa ideia, ou sei lá, esse negócio aí do universo compartilhado. Enfim, voltando ao que eu tava falando. O nome do meu personagem é Luiz Gama. Sim, você não ouviu errado. Pedro, por que você colocou o nome do primeiro advogado negro no seu protagonista? Simplesmente porque eu gosto.
Eu não vou entrar em muito detalhe, senão o vídeo vai ficar muito longo. Apenas saibam que eu tenho um grande interesse na comunidade afro e em personagens negros. E um grande interesse em personagens negros. Mas isso não vem ao caso agora. Ora, o que eu quero falar pra vocês é do que se trata a minha história. Hora do Before 18, que eu já gastei muito tempo falando sobre tudo menos isso. Então, como eu já falei pra vocês, é sobre um adolescente que quer viver a vida dele antes dos 17 anos. Né? Anos 18 anos. Enfim, né? Pedro, você deve ter se baseado no Léo. Né? Não, na época eu ainda não tinha assistido o Léo, mas a ideia é realmente parecida, confesso eu. Né? De onde veio, né? A inspiração pra fazer esse objetivo pro meu personagem não importa agora, porque eu já gastei muito tempo. Por mim. Então eu vou fazer uma pequena review do que já aconteceu até agora. Né? Agora nessa novel que eu ainda nem comecei a escrever. Foi assim. Cúrio estava trabalhando em sua taverna tranquilamente, né? A gente todo animado porque ele acabou de fazer 17 anos. Falando que daqui a pouco, quando ele finalmente fizesse 18, ele estaria, e aí, por assim dizer. No entanto, um dos seus clientes acaba quebrando a sua ilusão. Falando para ele que nada iria mudar. Cara, e que ainda por cima iria chegar a piorar em alguns aspectos. Ele teria que pagar impostos, né? Os contas, né? Teria trabalho redobrado, teria que cuidar da própria família que viria mais adiante, que ele teria que fazer, construir a própria vida dele. E daí, no momento, ele ficou pasmo depois daquilo. E depois que ele terminou o seu trabalho na taverna, ele voltou para a sua vida dentro de casa, onde ele ajuda o da mãe, o padrasto e os irmãos. E daí, com a calada da noite, ele escreveu uma carta para sua família e foi embora. E daí, logo no primeiro dia de aventura dele, ele se deparou com uma grande chuva que obrigou ele a entrar em uma caverna. E daí, nessa caverna, da abertura até o fundo, tochas mágicas se acenderam em direção ao vácuo. E ele simplesmente pegou uma das tochas e resolveu seguir em frente. Aí, chegando lá, ele se deparou com um paredão. E ele acreditou que a jornada dele ele acabava assim, ali por assim dizer, ou que simplesmente teria que ficar sentado lá esperando a chuva passar. Então, quando ele encostou a... Eu tô travando. Então, quando ele encostou as costas na parede, ele simplesmente se deixou deslizar até o chão. Ele percebeu que tinha uma corda no teto. Ele tentou alcançar, várias vezes, mas não conseguiu. Então, aí, no meio da frustração, ele jogou a tocha pro alto, o que acabou queimando a corda e transformando aquele paredão em uma porta dupla, que ele simplesmente empurrou e entrou. No entanto, chegando lá, ele pisou em uma pedra que ativou armadilhas de espinhos do teto e do chão. Então ele correu em linha reta, procurando se salvar. E daí no caminho ele viu duas saídas, uma que dava para uma superfície, isso obviamente um local seguro, e um que daria em direção a mais a fundo na caverna, um subsolo provavelmente. Ele tentou ir pela opção mais segura, obviamente, só que daí os espinhos bloquearam a saída e obrigaram ele a seguir pelo outro túnel. Então ele caiu em um rio subterrâneo. Depois de sobreviver à queda, ele se depara com Dracona, uma mulher drag, que vivia lá. Ele acreditava estar num subsolo, mas na verdade ele estava apenas... Mas na verdade ele apenas entrou em uma entrada. É lógico que ele entrou em uma entrada, não dá pra sair em uma entrada. Enfim, ele entrou em um local que ele não conhece, e que era Aldebaran. Então, inicialmente, na ideia, era para Aldebaran ser ou um Isekai, ou era para ser um universo todo embaixo do subsolo, que nem Undertale. Mas aí eu resolvi que Aldebaran seria um país escondido em um vale, né? Onde aquela corda que o Cúrio queimou acabou revelando toda a montanha. Lembrando, gente, Cúrio era o nome original do personagem. Agora o nome do personagem é Louis. Isso.
Luiz Gama, não se esqueça. Enfim, né? Em conhecendo a personagem, ele descobre que ela se isolou ou porque ela havia sido acusada por um crime que ela não havia cometido e que ela não chegou a realmente ficar com o nome sujo. Só que tava todo mundo vendo ela de um jeito, olhando torto pra ela. Então ela se isolou por conta própria, justamente para porque ela não tava aguentando mais aquela vida. E daí o resto fica para o próximo vídeo, porque eu já gastei muito tempo, fiquei incomodando vocês demais com um monte de resposta que vocês não esperam. Vão com certeza adiando as respostas para as suas perguntas. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Não se esqueçam de verificar no canal todos os dias para ver a parte 2. É isso e... fui! Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificações. É isso, um grande abraço. Agora sim, fui!